Interessante essa informação, já são 8 mortes confirmadas, mas um corpo ainda não foi reconhecido por familiares. É o corpo de uma mulher adulta, como a Camila acabou de nos informar. E aquela pessoa que eu disse há pouco que estaria desaparecida, segundo relatos da família que procurou o Corpo de Bombeiros, é um homem que teria 47 anos e, segundo uma rádio paulista, se chama Lázaro Pereira de Moraes. Este homem, segundo a família, está desaparecido e estaria participando do culto no momento do acidente. É verdade. Olha, as buscas por vítimas do desabamento continuaram durante toda a madrugada, não? Os destroços dificultam o trabalho dos bombeiros. A remoção do entulho atravessou a madrugada e mobilizou cerca de 500 profissionais do Corpo de Bombeiros, da Guarda Municipal, das polícias civil e militar e da Companhia de Engenharia de Tráfego. Voluntários também ajudaram no trabalho, enquanto fiéis aguardavam ansiosos por notícias em volta da igreja. A possibilidade de haver pessoas com vida fez com que cada etapa da remoção dos escombros fosse manual, apenas com auxílio de motosserras e ferramentas portáteis. A primeira medida adotada para garantir a segurança foi escorar as paredes laterais. E a utilização de um guindaste só deve ocorrer na tarde dessa segunda-feira. Nós vamos permanecer removendo as telhas que estão quebradas aí sobre os escombros, verificando os assentos onde há a possibilidade de existir alguém que estivesse no culto ainda não encontrado. Por volta das 3 horas da manhã, os bombeiros passaram a trabalhar com um número menor de equipes de salvamento. E os voluntários foram dispensados, entre eles, várias testemunhas do acidente. A gente estava organizando os carros, como de repente aconteceu tudo em 1 minuto, o teto veio abaixo. Na hora, sua reação? A reação foi entrar para dentro e tentar tirar o número de pessoas possíveis. Foi uma cena assim de terror, pessoas assim com fraturas expostas, fraturas internas. A sede mundial da Igreja Renascer em Cristo fica na Avenida Lins de Vasconcelos, uma das mais movimentadas do bairro Cambuci, na zona sul da cidade. Pouco antes do início da manhã, o Corpo de Bombeiros retirou a base montada na avenida, transferiu as viaturas para uma rua lateral e o trânsito pôde ser liberado. Agentes da Defesa Civil do Estado interditaram provisoriamente 8 casas ao redor da igreja. A estrutura oferece risco, os bombeiros corajosamente ainda trabalham lá dentro na busca de possíveis vítimas ainda, né? Mas o risco ainda existe. Em dezembro de 2005, a igreja foi palco do casamento do jogador da Seleção Brasileira de Futebol, Kaká. A cerimônia, acompanhada pela imprensa do mundo inteiro, foi celebrada sob o mesmo teto que desabou no início da noite deste domingo. Vamos voltar ao vivo até o local do desabamento, a Igreja Renascer em Cristo, com o repórter Jean Brandão. Jean, o trânsito ficou interditado desde ontem às 7 horas da noite, completamente. Mais de 40 carros só do Corpo de Bombeiros foram até o local para prestar aí assistência às vítimas. A situação agora, como é que tá? Eu vejo atrás de você trânsito liberado já. Isso significa que não há risco de novos desabamentos? Não significa não, Luciana. O trânsito já foi liberado aqui na Avenida Lins de Vasconcelos. No entanto, a estrutura ainda está comprometida, ainda existe risco de novos desabamentos. Por isso, nós destacamos aqui o trabalho dos bombeiros, um trabalho de risco que está sendo realizado dentro da igreja. E também é importante destacar neste momento o trabalho que vem sendo realizado pela Defesa Civil no sentido de avaliar esses riscos, inclusive o risco de novos desabamentos. Por isso, eu estou ao lado aqui do Tenente Carvalho e vou conversar com ele sobre esse assunto. Bom dia, Tenente. Então, já a primeira pergunta é essa. Há risco de novos desabamentos? Bom dia, Luciana. Bom dia aos telespectadores do Fala Brasil. Sim, há risco de que as paredes da igreja que ora sustentavam o telhado desabem. Por isso, o Corpo de Bombeiros já iniciou o trabalho de escoramento dessas paredes de forma a minimizar estes riscos. Por isso, essa imagem que a gente tem aqui da fachada da Igreja Renascer não condiz com o que existe lá dentro, na verdade. Isso é muito importante detalhar aos telespectadores. Essa parede que aparece na imagem não tem risco nenhum, porque há um mezanino na parte frontal da igreja com um recuo de cerca de 12 a 15 metros. Então as paredes que correm risco estão a 15 metros da Avenida Lins de Vasconcelos. Eduardo? Informação importante, nas imagens do helicóptero da Rede Record, a gente conseguiu ver isso, né? Olha aí, exatamente essa parede aí que nós estamos vendo, exatamente, ela pode tombar pro imóvel do lado, que aliás foi interditado, exemplo de outros aí nas redondezas. Eu queria saber justamente isso, Gê. Quantos imóveis foram interditados e qual é o tamanho do perigo, hein? Tenente, quantos imóveis precisaram ser evacuados e qual o tamanho do perigo ainda, do risco para esses imóveis que ficam nas imediações?
nós evacuamos 8 imóveis que se situam na parte lateral direita e na parte dos fundos da igreja. O risco permanece enquanto permanecer os trabalhos dos bombeiros. Mas esses 8 imóveis têm risco de desabamento? Eles tiveram a estrutura abalada ou apenas 6 deles? É essa a informação? Não. Os imóveis não correm risco de desabamento. Os imóveis correm sim o risco das paredes laterais da igreja caírem sobre as edículas do fundo desses terrenos, bem como dos quartos dos fundos. Após a conclusão dos trabalhos, as limpezas, o laudo do engenheiro vistor, esses imóveis serão liberados e essas famílias poderão retornar tranquilamente a estes imóveis. E o que aconteceu com essas famílias? Elas foram levadas para algum lugar em especial? Foi dada a possibilidade a elas de irem a abrigos ou até mesmo a hotéis, mas em razão da solidariedade dos vizinhos e dos parentes, elas foram alocadas aqui nas imediações e estão em boas condições nesse momento. Tenente, como foi o relato dessas famílias que moram em volta? Devem ter levado um susto muito grande, né? Parece que o susto foi bastante grande no momento do desabamento em razão do forte barulho. No entanto, ninguém ficou ferido, pelo menos ninguém que mora em volta aos arredores da igreja. Os feridos foram apenas as pessoas que estavam no interior da igreja. Vizinhos, não há relato de nenhum vizinho ferido. Agora a gente mostrou, até nas imagens aéreas, o trabalho desenvolvido pelos bombeiros no sentido de remover os escombros. E o senhor falava sobre essa estrutura. É uma estrutura muito pesada que tinha nesse telhado, né? É uma estrutura bastante pesada. O prédio é da década de 50 e ele é composto de pilares e vigas de concreto armado e as vedações, os fechamentos das paredes são feitos de alvenaria. O teto é composto de uma estrutura mista de madeira e chapas de aço, coberto por telhas de fibrocimento. Luciana. Oi, Jean. Bom, em primeiro lugar, nós acabamos de assistir há pouco uma reportagem em que o Tenente Fernando Carvalho dava as informações. Isso ontem à noite, portanto, eu imagino que ele tenha varado a madrugada aí trabalhando. Eu gostaria de salientar isso e gostaria de perguntar a informação sobre uma pessoa, o relato de uma pessoa desaparecida, um homem de 47 anos de nome Lázaro. Se essa informação chegou à Defesa Civil, uma família teria procurado o Corpo de Bombeiros relatando o desaparecimento deste homem. Tenente, vocês têm a informação com relação a uma pessoa ainda desaparecida? Os familiares de uma pessoa procuraram a Defesa Civil ainda com relação a essa pessoa que ainda não teria retornado para casa? Inclusive, essa pessoa teria participado desse culto ontem? Isso, inclusive, Luciana, isso é o que motiva o trabalho de buscas do Corpo de Bombeiros neste momento. Nós tivemos a informação, ou um familiar veio procurar sobre uma determinada pessoa e não sabia o paradeiro desta pessoa. O bombeiro procura no interior da igreja e a Defesa Civil faz o trabalho de avaliação e de coleta de dados nos hospitais e pronto-socorros para onde as vítimas foram levadas na tentativa de localizar essa pessoa neste local. Ok, Tenente, muito obrigado pelas informações, parabéns pelo trabalho. Voltamos aos estúdios do Fala Brasil.